Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui de olho no 7º episódio da primeira temporada da série Peacemaker, exibido na HBO Max. Pois bem, pessoal, chegamos então ao penúltimo episódio aqui da primeira temporada da série. E naquele esquema que eu já havia comentado na semana passada. Ou seja, nesse episódio aqui, o penúltimo, teríamos a conclusão do arco exatamente de papai de Peacemaker. E aí sim, depois, no episódio conclusivo, o da semana que vem, teríamos a questão da fantasia, né? Daquelas questões dos aliens borboletas. Dito e feito, né? Foi isso que aconteceu. Só que, talvez por causa disso, esse episódio não tem tanto impacto como talvez a gente já estava acostumado com esta série. Ainda que, claro, todas as questões pessoais do Peacemaker, o protagonista aqui da série, foram bastante interessantes. Só que, se você olhar friamente, não tem nada de novo. A relação entre o Chris e o seu papai, o Dragão Branco, ficou praticamente na mesma. Ou seja, um dos vilões aqui da série havia feito a promessa no episódio passado que iria eliminar o filho. Tá, ok, mas e daí? Pois é, não teve o e daí. É só isso que ele fez aqui. O Dragão Branco só passou toda a existência aqui, o restinho de existência dele, né? Aqui, fazendo o que ele havia dito que ia fazer. Acabou. Não tem nenhuma novidade. No máximo que foi acrescentado um pouquinho a mais foi exatamente aquela lembrança do Chris a respeito do seu passado, da sua infância junto com o seu irmão. Exatamente para resolver aquele mistério que a gente tinha. Caramba, como é que ele acabou provocando a morte do seu irmão? Bom, a gente ficou sabendo o contexto, né? O pai, claro, né? O papai super bacana, colocava os irmãos como rinha de galo. Basicamente isso, né? E fazendo lá todo esquema de aposta, né? Ganhando algum. É um personagem, claro, deplorável, né? Mas, no fundo, tirando esse detalhe, a gente não encontra nenhuma outra novidade. Porque, por exemplo, nós já sabíamos que a maneira que o irmão morria é exatamente tendo uma convulsão, espumando ali pela boca, mas a gente ficava imaginando, caramba, o que foi que provocou aquilo? O que o pai fez? A gente sempre botava a culpa no pai, né? O que o pai fez, talvez tendo forçado o Peacemaker, Chris, né, a fazer alguma coisa, talvez perigosa com o irmão, e que aconteceu exatamente naquele problema, naquela convulsão. Porque, por exemplo, não parecia que fosse questão de um golpe, por exemplo, de um capacete, né? Talvez ele estivesse testando, né, como seria um futuro capacete, né, de um, talvez, Kickside, né, o parceirinho, né, de um dragão branco no futuro, né? Ser exatamente o parceiro, né? Mas não era isso. Era tão somente uma briga entre os dois. Quer dizer, aquela briga, né, meio que não dá pra dizer que também foi arranjada, né? Tipo, uma briga ele perde, na outra briga o irmão que perde, enfim, né? Aquelas esquemas de aposta que provavelmente o pai também fazia uma certa corrupção por ali, com certeza. Ou seja, foi apenas um acidente, uma contingência da briga entre os dois. Não tem nenhuma provocação do próprio Chris, né? E muito menos do pai. Embora, claro, ele culpe o filho de ter matado o seu irmão. Mas e daí? Ou seja, aí fica um absurdo depois de décadas e décadas culpar o filho da morte do outro filho. Ficou um negócio meio forçado. Ou seja, é o que eu digo, não teve desenvolvimento dessa história. Ficou naquelas que a gente já conhecia. No máximo a gente aprendeu o contexto. Era uma briga, aquela briga, uma rinha. Em vez de ser uma rinha de galo, era uma rinha de irmãos. Acabou. Morreu o assunto, não tem mais nada. E aquilo que ele havia prometido no episódio passado, o Dragão Branco, ele foi fazer. Foi matar o filho junto com seus capangas encapuzados. Ficou nisso mesmo. Só por causa disso, o episódio perde todo em qualidade na comparação com o que eram os outros, que sempre havia novidades. Você não consegue pensar em nada novo que foi apresentado aqui nesse episódio. Talvez só a questão da vaca lá no finalzinho, que durante muito tempo eu achei que ela não ia ser citada sequer, mas pelo menos ela apareceu lá na conclusão do episódio. E vamos combinar, né? Que vacão, né? Daqui a pouco a gente chega a ela. O que vale é discutir as outras coisas que aconteceram no episódio. E aí que tá o problema, né? Quais foram as outras coisas? Talvez estava num certo, eu não diria até nem espanto, de a gente considerar, peraí,
caramba, teve uma coisa importante, morreu o Murnay, né? Ele acabou sendo assassinado justamente lá pela detetive Song, ou pelo alienígena que está agora dentro dela, né? E seus outros comparsas. Mas se você for reparar bem, aquilo era quase uma necessidade, olha só, da estrutura da série. Aí já cai na questão da ideia do autor da série, James Gunn. Ele está usando o Peacemaker para vender um pouquinho das suas ideologias, né? E claro, você pensa, mas qual é o problema então do Murnay morrer? Ele precisava morrer? Sim, precisava. Porque justamente uma outra novidade que apareceu aqui nesse episódio é que a Harcourt foi conduzida, alçada por unanimidade pelos seus pares como a nova líder. Sim, uma mulher foi alçada à liderança. Entenderam agora porque é completamente ideológico a morte do Murnay? Era quase que uma necessidade desde o comecinho do episódio, né? Ok, pelo menos resultou numa cena bonitinha, que foi ver exatamente, então, a borboleta, né, que saiu lá da boca do Murnay, né, foi esmagada lá pela detetive Song, e aparentemente a gente pensava que já tinha sido morto ali, né, na pressão, mas não, ele ainda estava nos seus últimos momentinhos de vidinha, né, e a Harcourt pegou ele na mão, e os dois tocaram patinha e dedo. Foi bonitinha a cena, né, o último suspiro de um herói, né, um cara que tentou salvar o seu próprio povo. E se lascou, né? Porque, claro, precisava morrer porque, pobre coitado, né? Ele precisa morrer porque uma mulher precisava ficar no lugar dele. Questões ideológicas. Puramente isso. Não pense que é outra coisa, porque simplesmente também o próprio Murnay, ele não teve um desenvolvimento para ele, mas a Harcourt agora tem. Ela é completamente diferente do que ela estava no começo da série. Ela se tornou outra coisa. Antes, ela era apenas uma integrante de uma equipe especial. Agora, ela é uma líder. A chefona. Simplesmente isso. Enfim, tirando isso também, quais foram outras coisas interessantes que aconteceram aqui nesse episódio? Bom, tem a questão, claro, da cabeça do protagonista. O que está acontecendo com ele? Sim, está completamente transtornado. Ele está lembrando cada vez mais o que aconteceu com seu irmão. Mas a gente já sabia também que ele estava passando por uma transformação, ou seja, ele está deixando de ser literalmente um vilão, embora meio que a série mais venda ele como um anti-herói. Na verdade, ele é um vilão, ele estava detido, ele estava preso, ele estava condenado, né? Trabalhando lá para Amanda Waller no Esquadrão Suicida. Mas agora, dentro da equipe do Murnay, ele estava apenas passando por um processo também necessário na questão ali do James Gunn no seu texto, de humanizar este personagem vilão. E você precisa lembrar, né, que o tempo todo a série vende, aliás, na própria sinopse da série, ali dentro da HBO Max, quando a gente vê ali uma pequena definição do que se trata a série, para você ficar interessado ou não em assistir, você encontra lá o texto que ele já dizia, acho que umas 2 ou 3 vezes aqui, entre vários episódios. Pela paz eu faço qualquer coisa, inclusive matar qualquer pessoa necessária. Basicamente isso, não é exatamente essa frase, mas no conjunto é isso, né? Mas aí a série fica vendendo, né? Não, você não pode fazer isso, porque senão você não é um humano, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo, eles apresentam a figura do vigilante para ser aquela pessoa que vai até o fundo de tudo. Lembrando, por exemplo, aquela cena lá, quando eles tiveram que matar o senador e também a família. Claro, naquele momento, o Peacemaker ele não sabia que ele estava matando pessoas abduzidas por alienígenas. Se ele soubesse, ele mataria de boa aquelas pessoas, aquela família, aquelas crianças. Mas o vigilante foi colocado como um cara sangue frio que tá nem aí. A missão é fazer isso? De boa, tranquilamente, bebendo um refrigerante. Esse contraste. Não. O personagem protagonista, ele está evoluindo. E de novo, aqui nesse episódio, na cena lá da clínica de animais, a gente viu que aqueles 3 funcionários falaram: não, todos os pessoal aqui são bacanas, são gente boa no fundo, mas aquele cara de azul, o vigilante, aquele não tem saída, não tem jeito. Eles ficam martelando, né? A pessoa, entre aspas, do mal, ou é para ser tida como do mal mesmo, é o vigilante. Peacemaker, não, é uma pessoa do bem. Tá, eles vendem tudo isso pra gente, essas questões. Mas o que ele acaba fazendo aqui nesse episódio para resolver a sua parada? Essa pessoa do bem, que não precisa ser considerada como uma pessoa do mal, afinal de contas, né? Ele está evoluindo. O que ele fez? Ele cometeu um ato tipicamente colocado como um patricídio. Pois é, matou o pai. Só isso, essa delicadeza.
Mas aí os defensores vão dizer, não, ele tinha motivo. Afinal de contas, né, o pai massacrava a cabeça dos seus 2 filhos. Só que aí você cai no conceito que você tenta dizer que é errado. Pela paz, fazer tudo, inclusive matar qualquer um. Bingo! O próprio texto ideológico meio que cai por terra. Enfim, né? Personagem, vilão jogado fora, numa conclusão que não acrescentou nada, mais nada, nem para o próprio personagem ou seu filho, né, o Peacemaker, nem para nós, espectadores. Ele apenas cumpriu o que ele havia prometido no episódio anterior. E no máximo aqui você pode colocar, entre várias aspas, atos de coragem de Peacemaker, que foi o que deu o tiro, e não o vigilante. Mas, sei lá, não funcionou para mim. Um episódio completamente, quase que dispensável, para falar a verdade. Bem rotineiro, nenhuma novidade, e por aí vai. Uma questão importante, né? O personagem do Judo Master, ele escapou de novo, né? Estava amarrado mais uma vez, e aí teve aquela cena exclusivamente para ele, né? Onde ele é ofendido por 2 manés, na porta ali da mercearia, né? E ele revida, e depois o cara lá de dentro, dono da mercearia, faz joinha para ele, tipo, realmente, valeu por você ter batido nesses 2 babacas. Provavelmente também eles fizeram alguma grosseria para o dono da mercearia enquanto eles estavam comprando alguma coisa, né? Mas qual é a necessidade desse personagem ainda continuar na série? Ele vai, no último episódio da semana que vem, ajudar na questão da vaca, por exemplo. Ele sabe de alguma coisa, com certeza. Isso a gente tem nítido desde quando ele apareceu na série. Porque, inclusive, ele ia dizer algo justamente naquele momento quando a Adebayo deu tiro nele. Aliás, foi um tiro? Não, foi vários tiros, né, que ela deu, né? Mas acabou não matando ele. E lá naquele momento eu achava que ela ainda tinha alguma coisa a mais com sua própria mãe. Mas não, esse episódio até meio que serviu para definir completamente que ela só estava ali na missão de tentar ser manipulada pela mãe. Quer dizer, tentar não, ela foi manipulada, né? Porque aquela história lá do diário que ela implantou lá dentro da casa do Peacemaker era tão somente isso, né? Mamãe manipulou ela e ó, fim de papo, já usou a filha e tá de boa. Qualquer destino dela, ó, tanto faz, com certeza. E teve também uma cena meio duvidosa, repetida, que foi o abraço do Igles lá no Peacemaker, né? Por que ela mudou de ideia só porque ela viu que lá o que havia dito? Não, a minha águia me abraçou. E ela falou, não, isso é uma baboseira, isso não existe. Só porque ela viu exatamente isso, ela mudou de ideia, quis ficar na equipe. Também não tem lá muito sentido, pra falar a verdade. Mas tudo bem, vai. Numa série maluca, que de vez em quando injeta questões ou situações para lá de nonsense, vai, né? A gente acaba aceitando, né? Um erro de roteiro, a gente acaba aceitando como outra maluquice qualquer. Basicamente isso. Assim, e mais uma vez, Economus salvou a parada. Quando ele metralhou lá todos os assistentes, né? Capangas do Dragão Branco. Aliás, é uma questão importante, né? O Dragão Branco ele é muito mais poderoso do que o Peacemaker, né? Mesmo assim acabou vencendo. Claro, com a ajuda dos seus amigos, né? Mas ele sozinho, né? O próprio personagem em si, né? Porque ele só tem como arma mais eficiente talvez os seus capacetes mesmo, né? Tirando isso, o que ficou distante do que foi colocado dele lá no filme Esquadrão Suicida, que ele é capaz de matar todo mundo com qualquer coisa, né? Qualquer objeto pode servir de arma para ele. Ele não fez nada disso nessa série, né? Porque os alvos que ele acabou abatendo foram todos com armas, né? De fogo, às vezes a distância dele, enfim. Meio que deturparam um pouco talvez o personagem apresentado lá em Esquadrão Suicida. Bom, então, só resta falar da vaquinha mimosa. Que bicho do esquisito, né? É tudo lá. Bom, a vaca tem utilidade para o universo, né? Afinal, serve de alimento para aqueles seres setoides. Ou seja, traduzindo, né? Vai morrer outro inocente, porque eles vão ter que explodir aquela enormidade daquela vaca, né? Que deu para reparar, né? Ela é do tamanho daquela caverna onde eles estão, né? É grande pra dedéu a cidadã. Enfim, né? Vai ser algo interessante também. Quem já viu o filme Esquadrão Suicida, vocês lembram qual era o alienígena que tínhamos lá, né? Uma estrela do mar gigantesca, né? Por que não agora uma vaca também de grandes dimensões? E bom, como não temos mais as questões, né,
da parte do papai de Peacemaker, né? Vamos cair apenas no campo da fantasia, vai ser apenas ação pura e simples. Acho que sem nenhum rococó e apenas recheado de algumas piadinhas idiotas, né? Do estilo que o James Gunn gosta de fazer e, claro, a gente se diverte bastante em curtir elas. Enfim, esse episódio aqui, pelo que eu coloquei durante tudo o que eu falei aqui no vídeo, realmente ele foi desperdiçado, porque simplesmente ele não acrescentou nada à história da relação entre pai e filho. Não teve nenhuma novidade. Não funcionou. E foi apenas um vilão descartado. Apenas para cumprir várias tabelas. Ou vários itens que você vai ticando, né? Tem que dispensar aqui, motivos da lógica, papapá. Enfim, Marnie também entrou nesse mesmo esquema. Portanto, para esse episódio aqui, que deixou bastante a desejar, mas também não foi uma bela de uma porcaria, eu atribuo apenas 4 asteriscos. Ele funciona em alguns momentos de ação, ok, bacana, mas fica só nisso também, porque o resto é uma completa decepção. É isso, mas vamos curtir o final lá na semana que vem.